Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né, a essa palestra, mais um aí do CONAGED, Congresso Nacional de Gamificação na Educação. Eu sou o professor Renato Menezes, né, e nessa palestra que vocês vão acompanhar, falaremos, né, discutiremos, daremos a introdução a essa temática das aulas de campo gamificada, tá? Então eu espero que você que aí se interessou por esse tema, que vai acompanhar essa live, né, essa palestra que faz parte do evento do CONAGED, que não se encerre por aqui esse anseio, essa curiosidade por esse tema, né, que seja essa palestra apenas o início, para que aí sim você possa se aprofundar e realmente colocar em prática essas ideias e muito mais. Aqui são ideias, são provocações que nós trazemos, né, sobre esse tema, aulas de campo gamificada. A gente vai entender um pouquinho o que são, como funcionam e como é que a gente pode organizar uma. E a partir disso, eu desejo sinceramente que você que nos acompanha, que você que assiste essa palestra, né, ou ao vivo ou depois, que você pegue esses insumos, pegue essas ideias e consiga realmente colocá-la em sua prática. Tá bom? Então vamos iniciar essa temática bastante interessante. Então, aulas de campo gamificada por mim, professor Renato Menezes, né? Falando um pouco de mim, aí para vocês me conhecerem um pouco mais. Sou graduado em Geografia, tá? Então, assim, eu passei por muitas aulas de campo durante a universidade. Isso me fez também ter esse gosto a mais, ter essa simpatia por essa metodologia, né? Gosto bastante de viajar, de passear, e acho que casa perfeitamente com com as necessidades que hoje nós temos na sala de aula, de dinamizar, de trazer um pouco para a realidade do que realmente vive na vida real, na sociedade, né? Os estudantes, e não apenas ficar ali preso naquelas quatro paredes da sala de aula tradicional. Então, apesar de ser formado em geografia, trago aqui ideias multidisciplinares para todas as disciplinas, para todas as faixas etárias de estudantes, né? Não se preocupem que não estarei focado apenas na área da geografia, mas em áreas diversas. Sou especialista em geografia e meio ambiente, né, pelo CESA. Professor da rede estadual de Alagoas, né, e municipal de Águas Belas, Pernambuco. Fui ano passado servidor de destaque, né, medalha silviana, em Alagoas, né, que é uma das maiores honrarias do funcionalismo público do estado de Alagoas, e muito se deve a essas estratégias gamificadas, a essas metodologias que a gente vem trabalhando, né, principalmente 2021 foi um ano que eu utilizei bastante em sala de aula, e foi muito bem sucedido, mesmo em meio à pandemia, mas foi uma metodologia que chamou bastante atenção, né, faço parte da comunidade Game Educar, e venho aplicando muito na minha prática esses aprendizados. Atualmente sou coordenador pedagógico da Escola São João Batista, em Águas Belas, Pernambuco, e sou professor mentor no estado de Alagoas também, tá? Como eu já falei, membro da primeira comunidade de game educadores do Brasil, né? Presidida e organizada, coordenada pelo professor Ivânio Dickmann, Master Game Educador, né? O que me habilita na área de formações para educadores que queiram também aplicar essas técnicas em sala de aula, né? Tanto gamificações como jogos educativos. E sou produtor de conteúdo também da empresa Educação Ativa, que inclusive eu deixo o contato, que vai focar exatamente, né, a empresa que está surgindo agora, mas que vai focar nessa parte de metodologias ativas, de inovações para a educação, tá bom? Então aí está um pouquinho de quem eu sou, para vocês se familiarizarem um pouco. Nossa pauta será sucinta, não tem tantas, assim, como eu falei, o tempo é curto e aqui a gente procura provocar, né? Trazer ideias que façam aí vocês, professores que estão assistindo essa palestra, a pensar, a raciocinar de que forma vocês conseguem utilizar essas ideias na sala de aula de vocês, adaptando-as, né? Incluindo alguma coisa, retirando algo, transformando. São ideias aí que podem ser utilizadas da forma que está sendo apresentada e pode ser totalmente adaptada por você, professor. Tá bom? Então, a pauta vai ser, inicialmente, algumas considerações sobre a aula de campo. Eu trago aqui alguns pontos interessantes, um ponto de vista interessante de por que a aula de campo é importante para o nosso contexto escolar, né, para o contexto educacional dos estudantes. Algumas considerações sobre a gamificação na educação, e aí eu trago o que é a gamificação na educação de uma forma bem resumida, né, para quem ainda
não está 100% familiarizado. E aí eu faço a junção, né? A aula de campo gamificada. No terceiro tópico eu já venho unindo esses dois termos e mostrando a potência que essas duas metodologias ativas juntas podem surtir, né? Podem criar de engajamento, de participação dos seus estudantes, de um verdadeiro significado ao aprendizado que o estudante está recebendo, né? Dele entender que aquilo que ele está aprendendo pode ser útil na vida dele, e a aula de campo ajuda nisso, porque leva para as realidades, né? Leva para a vida real, fora da escola. E exemplos de aula de campo gamificada. Aí eu trago alguns exemplos. Alguns que eu vivenciei, que eu fiz de verdade, outros que eu já esquematizei, mas ainda não apliquei, tá? E aí vai servir de insumos, como eu falei, para vocês colocarem em prática. Aí deixo uma mensagem final também. Ok, pessoal? Então vamos adiante. Então, como eu falei na pauta, iniciando sobre aulas de campo, né? Algumas considerações interessantes sobre a aula de campo, para nos fazer aí refletir, né? O que são aulas de campo? Aulas que procuram retirar o estudante do espaço físico da sala de aula, dinamizando o seu aprendizado, tá? Então, aí eu trouxe uma imagem representativa de uma sala de aula vazia para mostrar que nós, professores, precisamos ter essa consciência, né? Que nós não vamos conseguir, hoje, com o aluno de hoje, o aluno atualizado, o aluno ligado às tecnologias, às inovações, ao mundo real, nós não vamos conseguir atender a demanda dele apenas utilizando a sala de aula, né? É claro que nós precisamos do espaço físico escolar, nós precisamos da sala de aula, sim, com certeza. Mas nós precisamos mesclar isso com realidades que se encontram fora da escola também. Então, esse exemplo que eu trago da sala de aula vazia não é que a gente vai abandonar a sala de aula, dizer que não precisa mais. Claro que precisa. Mas precisamos também, dentro do nosso planejamento, organizar momentos em que a gente tira o estudante da sala de aula e vamos aplicar um pouco na prática, vamos entender um pouco na prática aquilo que a gente está vendo, na maioria das vezes, 90% das vezes ou mais, apenas teoricamente na escola, dentro das quatro paredes da sala de aula. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para a gente. Aulas de campo proporcionam uma experiência de conexão das habilidades, conteúdos e competências trabalhadas em sala de aula com a vivência real na sociedade. Então, trago aqui essa imagem, né, de uma roda ali de conversa em uma praça que a professora levou, e ali ela está complementando aquilo já trabalhado em sala. Quando pensamos em aula de campo, pensamos em uma continuidade de uma sequência didática, de um planejamento que o professor já criou, onde ele não vai sair da sala aleatoriamente, né? Ele não vai sair da escola, e aí, atenção para essa fala agora, vocês que estão acompanhando. A aula de campo não pode ser algo desorganizado, ela exige muito planejamento, ela exige pensar realmente, porque realmente, o que muitos professores têm medo de fazer aula de campo? Porque a responsabilidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes, passa a ser dele quando ele retira a criança da sala de aula, né? Mesmo que não sozinho, mas quem está idealizando o projeto é quem está à frente. E muitas vezes nós, educadores, temos medo de tirar esses estudantes da sala de aula e ser responsáveis por algo que acontecer. Então, o que é que eu falo para vocês? Temos que fazer aulas de campo, sim, é importante, mas temos que planejar, se anteceder a problemas, pensar o local que vai ser levado, para que a gente elimine a maior chance possível de acontecer algo que a gente não quer, tá? Então não pense que pode ser de qualquer jeito, pode ser na brincadeira. Esse é um dos pontos que é interessante a gente trazer. Então, dentro de uma sequência didática, dentro de um planejamento, onde você já vai ter iniciado esses conteúdos, habilidades e competências na sala, a aula de campo vai ser uma continuidade disso, né? Então, muitas vezes o professor já vai ter introduzido algo, alguma temática, e esse local que ele escolher, que vai levar os estudantes, o estudante vai conseguir fazer essa conexão daquilo que ele viu na sala com a realidade que ele está vendo no local escolhido pelo professor para realizar a aula de campo, né? Então, a aula de campo ela pode ser um fechamento desse planejamento, ela pode estar no meio, onde, quando o aluno retornar para a sala, ele também ainda pode colher esses resultados da aula de campo para ainda esticar os debates, aumentar os debates, fazer apresentações voltadas para isso, tá? Então, atenção com esses pontos, né? Nós precisamos ter a organização, o planejamento direitinho, para que não vire uma coisa traumatizante, que dê alguma coisa errada e que o professor nunca mais queira levar os alunos para fora da sala de aula, né? Ele perca esse brilho que a aula de campo tem e passa a ser algo negativo. Tá bom, gente? Sempre lembrando que faz parte do planejamento. O que a gente trabalha na sala vai complementar ali com aquela aula de campo na prática.
Aulas de campo contextualizam teoria e prática, tornando a experiência educacional mais significativa e empolgante. Então, nós que fomos alunos, nós educadores que acompanhamos esse congresso, nós sabemos que aqueles que fizeram algum passeio escolar, né, tiveram essa oportunidade, sabemos que ficam marcados para a nossa vida, que nós sempre nos lembramos daquilo que aconteceu, né, naquela aula de campo, naquele passeio. Então, a experiência educacional, ela vai se tornar para o estudante mais significativa e empolgante, porque ele vai ver na prática. Eu trago aí essa ilustração, um jovenzinho com a lupa observando a flor. Então, uma coisa é o professor trabalhar na sala de aula, a teoria da estrutura da vegetação, a estrutura da flor, né? Até em fotos nos livros, em fotos no data show, né? No expositor, no projetor. Outra coisa é o aluno ir a campo e analisar a estrutura dos tipos de flores, dos tipos de vegetação, ele mesmo tendo contato, né? Ele mesmo fazendo essa triagem, essa descrição, ele identificando aquela espécie que foi vista em sala de aula na prática. Existe um significado diferente nesse aprendizado, né? Eu, enquanto aluno de graduação ainda, eu tive um professor de climatologia, né, como formado em geografia, e ele nos levou ao ponto mais alto de Pernambuco, que chama-se o Pico do Papagaio, fica na cidade de Triunfo, e nós estamos ao ponto mais alto, se não me engano era 3.000 metros de altitude, alguma coisa assim. E lá nós tivemos, né, bem ali naquele cenário paradisíaco, ele mostrou os tipos de nuvem, apontava quais eram os tipos, nimbos, cúmulos nimbos, cirros, e eu me lembro que foi muito marcante. Até hoje eu me lembro desse dia e me lembro do que ele me ensinou, porque teve um significado muito importante aquela aula de campo da forma que foi ministrada, da forma que foi organizada, e é um conhecimento que a gente não esquece mais, a gente sempre vai lembrar. Então é esse o objetivo, é isso que nós precisamos pensar nessa experiência de aula de campo para o estudante. Aulas de campo. Aula de campo serve para todos os componentes curriculares e para qualquer faixa etária, bastando o professor fazer a análise do local adequado ao seu objetivo. Então, como eu falei, eu sou geógrafo, sim. Essas matérias mais ligadas à natureza diretamente, existe uma facilidade para a aula de campo? Sim, mas não impede de forma nenhuma que todos os componentes curriculares esquematizem e pensem em locais que ele pode pegar as suas habilidades que a BNCC exige, né, nossa base hoje, e conectar com algum lugar, com alguma ação, com alguma prática que possa ser visto fora do contexto da sala de aula e que possa dar mais significado a esse aprendizado do estudante. Além de aulas de campo multidisciplinar, que a gente também pode fazer isso. Eu posso organizar uma geografia, mas eu posso chamar professor de história, professor de ciências, professor de português para me ajudar e juntos, né, pensarmos em atividades que contemplem os conteúdos ali das diversas áreas, né? Que esse conhecimento seja múltiplo, que a nossa orientação também hoje, enquanto educadores, é trabalhar de forma multidisciplinar, né? Trazendo os outros componentes e para o estudante, onde ele veja que uma coisa está interligada à outra, que não existe essa separação 100%, que sempre temos coisas similares de vários componentes diferentes. O espaço nos arredores da escola, ou até mesmo o espaço dentro da escola, podem se caracterizar como favoráveis para uma aula de campo, pois extrapolam os limites da sala de aula. Um jardim, uma horta, mesmo dentro da escola, já podem trazer resultados satisfatórios. Então, eu trago aqui as imagens para vocês, né? Observem aí a alegria das crianças, né? Manuseando uma horta, manuseando um jardim. E aí é como eu falei, a gente não precisa imaginar aula de campo sempre como lugar distante da escola. Eu moro aqui em Pernambuco, na cidade de Águas Belas, fica a mais de 300 quilômetros de Recife, que é a capital. Em Recife eu tenho museu, eu tenho espaço ciência, eu tenho zoológico, que eu não tenho na minha cidade interior. Então só dá certo eu fazer uma aula de campo lá em Recife? Não. Eu tenho que pensar na logística, que realmente é mais difícil. Mas aí eu tenho que começar a observar o meu entorno. O espaço escolar, né, o próprio pátio da escola, a própria área da escola já existe um lugar que às vezes é propício para a realização de uma atividade e você tira o aluno da sala de aula, daquela às vezes monotonia de sempre a aula ser na sala de aula, e você contextualiza essa aula, né? Então eu trago aí exemplos, muitas escolas têm a hortazinha da escola, o jardim, e pode ser proposto que o próprio professor crie e dê a manutenção e faça aquilo que for necessário na horta, no jardim, para mantê-los, envolvendo o estudante. Então isso já é caracterizado, sim,
como aula de campo, porque está fora da sala de aula e está fazendo uma atividade prática, colocando a mão na massa. Ok? E aí vamos lá. Vendo esses conceitos aí de aula de campo, né? A gente pincelou mais ou menos por que é importante fazer aula de campo, né? Por que é legal, por que tem um significado diferente para o aluno. Vamos ao conceito da gamificação na educação. O que é? Né? O termo gamificação do inglês gamification significa, de forma simples, utilizar elementos de jogos em situação de não jogo. Tá? Então aqui nós temos uma imagem onde ela nos mostra objetivos, regras, desafios e prêmios. Então, esses são 4 elementos interessantes, mas existem muitos outros elementos de jogos que podem ser trazidos para situações que não são jogos. Que situações são essas? Por exemplo, a nossa aula não é um jogo. Quando o professor prepara uma aula e vai dar aula na escola, ele não está jogando. Ele está trabalhando, ele está fazendo um trabalho sério, né, de ensinar, de mediar o conhecimento com os estudantes, de ser ali um mediador. Ele pode trazer um elemento de jogo para essa aula, para torná-la mais dinâmica, mais atrativa? Sim, ele pode fazer isso. E quando ele faz isso, ele está gamificando a aula dele, tá? Ele traz a aula, traz algumas atividades e fala, ó, pessoal, quem responder a atividade toda correta em menos tempo vai ter uma pontuação a mais, vai ter um prêmio, vai ter uma estrelinha de melhor aluno, vai ter um certificado. Então, isso está dando uma motivação a mais, né, do que apenas pedir, ó, pessoal, façam a atividade. Muitos alunos, às vezes, não querem fazer, acham desnecessário, acham que não precisa. Então, a gamificação, ela traz elementos de jogos para situações de não jogo, para engajar, para motivar, para dinamizar um pouco mais esse processo. Com as aulas de campo não é diferente. Nós vamos ver mais à frente que tem como a gente organizar uma aula de campo, estruturar e trazer alguns elementos de gamificação, né, como desafios, como enigmas, como prêmios, como rankings, e esses elementos vão dinamizar ainda mais a aula de campo. Vão dar um propósito maior para que o estudante não esteja disperso na aula de campo, para que não esteja prestando atenção na explicação, às vezes está sendo dada ali, que esteja prestando atenção em outros elementos, até porque na aula de campo existe ali, você está fora da escola, então tem outras distrações, passa um carro, passa alguma coisa, ele começa a olhar e sai do foco. Então a aula de campo gamificada, como nós vamos ver mais à frente, ela tem esse poder de fazer com que ele se engaje e preste muita atenção, concentre-se nos objetivos que a gamificação pede e vai tornar o objetivo pedagógico do professor com aquela aula de campo ainda melhor. Porque você vai ter a concentração, por exemplo, dele para ganhar um jogo, para conseguir fazer um desafio que tiver solicitado. Tá, gente? Então eu já estou antecipando um pouco, já estou fazendo a ligação da gamificação com a aula de campo, mas tudo bem. Então, pessoal, outra coisa muito importante, talvez vocês não saibam, que estão participando aí do CONAGED, acompanhando as aulas, mas já existe um projeto de lei que estabelece o uso de jogos eletrônicos nas escolas brasileiras. Olha isso. Podem pesquisar lá. Projeto de lei número 1324 do ano de 2021/21. Estabelece o uso de jogos eletrônicos como prática pedagógica na educação básica brasileira. A proposta do deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Roraima, aliás, de Rondônia, institui a Política Nacional de Gamificação da Educação, PNGE. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Olha isso, gente. Vejam só. O que esse projeto de lei nos mostra? Até as pessoas que não fazem educação, que geralmente os políticos não estão envolvidos diretamente no processo, como o professor que está na sala de aula, que tem essa sensibilidade, porque entende, porque vive aquilo com o aluno diariamente, até essas pessoas elas já começaram a entender que os elementos de jogos, os jogos, as gamificações, elas estão engajando muito, não só jovens, não só crianças, mas até adultos. E é um mercado que está movendo bilhões. Né? Então, o que acontece? Eles já viram isso e não, a gente vai ter que lançar um projeto para que isso seja obrigatório na escola. E não mais opcional, não mais se o professor quiser trazer um jogo, não. O projeto de lei é para que seja obrigatório esse uso. Então, você que está no CONAGED, parabéns. Você já está dando os primeiros passos, você já está se inteirando no que é a gamificação na educação, no que são os jogos e como aplicar isso. E para quem não está, infelizmente, a lei vai chegar e vai precisar começar a utilizar, se adaptar. Então, nós que já estamos envolvidos nesse mundo, a gente está dando um passo à frente. Com certeza seremos profissionais, seremos procurados, principalmente a lei ainda está em tramitação,
mas principalmente quando for aprovada, que tudo indica, né, por esse processo aí que aprove-se, que esses profissionais que já tiverem esse passo à frente, que já tiverem aprofundados, que já tiverem mais inseridos nesse sistema da gamificação, com conhecimento sobre isso, já aplicando, eles vão ser profissionais diferenciados e requisitados. Então fica aí essa dica, né? Então parabéns, se você está aqui é porque você já está mais ou menos nesse caminho. Mais um tópico sobre gamificação na educação. Crianças, jovens, adolescentes e até adultos estão bastante conectados neste universo dos jogos, o que facilita a aceitação e os bons resultados da gamificação em meio educacional. Então, quem não gosta, né, gente? Até nós adultos mesmo, nós gostamos de jogar dominó, nós gostamos de jogar baralho, nós gostamos de jogar joguinho de celular, o próprio jogo no computador, jogo no videogame. Imagina as crianças. Elas gostam. É uma linguagem lúdica e que elas gostam. Então, conseguir aliar isso com os objetivos educacionais, que esse é o nosso desafio, né? É a sacada para nos tornarmos profissionais extremamente requisitados, né? Porque, é claro, a gente não pode trazer jogos para a sala de aula por jogos, né? Jogar por jogar. Chegar, então, ó, joga aí vocês, joga o que vocês quiserem aí, e você ficar lá só sentado passando a aula. Não. Os jogos e as gamificações precisam ser pensados com objetivos pedagógicos, onde, a partir do processo de dinâmica desse jogo, que os alunos estão jogando, ganhando, perdendo, eles estão aprendendo aquilo que o nosso currículo propõe. Nós precisamos, né, nós temos um currículo a ser seguido. Hoje é a Base Nacional Comum Curricular, que traz o que é obrigatório no Brasil, né? Os municípios e estados podem incluir algumas coisas a mais, mas a base nacional é para o Brasil inteiro, onde muitos estados, muitos municípios aderiram, basicamente, à Base Nacional Comum Curricular. Então, as gamificações dos jogos que nós pensamos precisam estar alinhados, né, e atender no final do processo, tentar criar essas habilidades nos alunos a partir dessa metodologia. Esse é o nosso desafio da utilização da gamificação e dos jogos. E aí, pessoal, chegamos ao tema central, né? Chegamos ao tema central. Uma vez que nós dissertamos um pouco sobre o que são as aulas de campo e a importância delas, a utilização delas, e depois falamos um pouquinho da gamificação, né, e como ela pode ser utilizada na sala de aula, como ela é interessante e atrativa aos olhos dos estudantes. Pensamos agora nesse contexto, nessa junção. Aula de campo gamificada. Utilize a aula de campo junto com a gamificação e faça essa fusão, né? Esse resultado que promete e tem tudo para dar super certo, tendo um bom planejamento, sendo bem pensada, né, bem esquematizada, tem tudo para criar ótimos, excelentes resultados. Então, diante do que vimos, a aula de campo gamificada consiste na realização de uma aula de campo com elementos de jogos escolhidos pelo professor, que se encaixem dentro do objetivo pedagógico e tornem a experiência mais atrativa e dinâmica. Essa seria a visão que nós temos da aula de campo. O professor pensa a aula de campo e depois ele pensa elementos de jogos que podem ser inseridos dentro dessa aula de campo para dinamizar, né, e engajar e atrair e divertir, por que não, né? Sendo que no final o professor também atinge o objetivo dele. Não é só diversão pela diversão dos estudantes. Não é obrigado que tenha diversão também, eu já digo a vocês, mesmo sendo gamificação, nem sempre ela vai ser divertida. Ela vai gerir desafios, esses desafios sendo feitos, eles podem gerir prêmios, né, recompensas, mas nem sempre ela vai ter a questão lúdica, né? Quando a gente começar também a estudar um pouco mais a gamificação e os jogos educativos, vai entender isso. Então vamos a seguir. Aqui eu trago alguns exemplos, pessoal. Veja, essa selfie geográfica, essa aula de campo eu fiz, né? Deu certo, eu atingi o objetivo. E ela pode ser adaptada para outros componentes, sim. Tudo que eu falar de exemplos agora que vocês estão aí assistindo, se vocês são de geografia, ótimo. Podem pegar do jeito que está, podem aumentar, podem diminuir, mudar também, fique à vontade. Se você não é de geografia, você também vai olhar com o olhar do seu componente curricular, da sua ciência que está aqui, e vai ver se você daria para utilizar, não dá, precisaria mudar algo, porque não existe ideia fechada, né? Existem aqui, como eu falei, as provocações, de algumas que já foram feitas, outras que estão no projeto para serem feitas, e o professor vai adequar a sua necessidade, né? Ele não precisa pegar gamificação em jogos, pessoal, como nós falamos, é muito isso.
O professor não precisa reproduzir exatamente aquilo que foi feito em tal escola que ele viu, em tal lugar. Porque aqueles alunos, aquele lugar, aquela realidade, muitas vezes é diferente da sua. Então não dá para você aplicar igual, mas dá para você usar a ideia central e adaptar os elementos à sua realidade. Então observem esses exemplos como projetos que podem ser modificados, incluído algumas coisas, tirado algumas coisas, tá? Não pensem em projetos fechados. Então deixa eu só tirar aqui a câmera para vocês poderem visualizar melhor. O componente de geografia, mas pode ser adaptado para outros. E aí os tópicos, né? O professor trabalha o conteúdo em sala durante o período necessário e propõe que os estudantes se dividam em grupos para a aula de campo. Ok. Aí, uma vez ele trabalha o conteúdo que ele quer, que aí eu vou mostrar qual conteúdo eu trabalhei, para vocês entenderem melhor. E aí eu organizei a aula de campo, tá? Durante a aula de campo, eles devem observar o trajeto e os lugares visitados. Os estudantes devem observar esse trajeto e os lugares ao qual o professor está levando eles. Fotografando os elementos que eles viram em sala, ou seja, tirando uma selfie com aqueles elementos que foram trabalhados em sala e que eles visualizaram ali naquele trajeto. As fotografias serão trazidas para a sala e apresentadas no projetor, né? De alguma forma vai ser apresentada essas fotos, essas selfies que eles tiraram em sala, para toda a sala reunida, todos os estudantes e o professor junto. O grupo que tirou mais fotografias corretas e souber explicar aquele elemento ganha a disputa. O prêmio ficará a critério do professor. Então vejam, pessoal, essa aula de campo eu fiz, tá? É um exemplo prático que realmente eu realizei. E aí eu vou até passar, eu trouxe aqui as ilustrações para vocês entenderem. Eu estava trabalhando essa temática, tipos de intemperismo, né? Então, basicamente eu vou fazer uma pincelada para vocês entenderem qual era o meu objetivo, tá? Então, intemperismo, eles são as alterações, né, que a rocha que está na natureza, ela recebe. Existem 3 tipos principais de intemperismo: físico, químico e biológico. O físico, vocês podem ver aí essa rocha em um formato bem diferente, e ela ficou dessa forma apenas pela natureza, né? Com o vento, com a chuva, com o sol, com o calor, com o frio. Esses elementos fizeram essa alteração na rocha, deixaram ela nesse formato aí diferente que vocês estão vendo. Esse é o intemperismo físico. Por que físico? Porque ele muda, ele transforma a aparência física da rocha. Vamos supor que essa rocha aí fosse toda circular. Com esses intemperismos que ela recebeu da natureza, exclusivamente da natureza, né? Não houve alteração do homem aí na rocha, ela ficou dessa forma. Então esse é o intemperismo físico. O intemperismo químico ao lado, ele muda a composição química da rocha, ele não muda o visual físico, mas químico. Vejam que essa rocha aí no intemperismo químico, ela tem uma coloração diferente, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a rocha que a gente está estudando, ela tem, na composição dela, elemento de ferro, né? O mineral ferro. Quando ela é exposta na natureza à chuva, né? A garoa ali, o que acontece? O ferro, quando tem contato com água, ele oxida, ele enferruja, né? Então a coloração da rocha vai mudar, porque ela tem ferro na sua composição. E aí ela vai passar daquela cor normal dela para uma cor mais marrom ali, né? Que é a cor do ferrugem. Então ela passou por um intemperismo químico. Ela passou por uma transformação da sua composição química. Ela continua no mesmo formato, mas a composição química dela mudou. Esse é o intemperismo químico. E embaixo vocês veem o temperismo biológico, que é causado por algum ser, algum elemento biológico. Nesse caso aí, a raiz da árvore. Vejam, imaginam que tinha rocha ali, uma árvore começou a nascer naquela parte, na natureza, e as raízes da árvore começaram a quebrar a rocha. A gente vê muitos lugares, né? Uma pedra ali e uma árvore no meio daquela pedra. E aí, como é que pode acontecer isso? São as forças da natureza, né? A força do crescimento da raiz e do tronco da árvore faz com que ela quebre a rocha. E aí houve uma alteração da rocha, sim. Mas quem causou? O agente biológico, que foi a árvore. Então, esse temperismo é biológico. E aí eu trabalhei, como eu falei com vocês aqui de forma bem resumida, na sala de aula, o tipo de intemperismo, expliquei, tá. O que eu fiz depois? Eu fui a um local sozinho primeiro, para entender, né, um local aqui na minha cidade. Nós temos uma serra, chamada Serra do Comunati. Eu fui até a serra observando esses elementos, ver se eu encontrava no trajeto. E aí encontrei os 3 elementos.
Temperismo físico, temperismo químico e biológico. E aí vi mais ou menos de onde é que estava no trajeto que eu propus para a aula de campo. Falei, beleza, vou lançar essa gamificação. Porque aí eu vou fazer eles exercitarem aquilo que eles viram na sala de aula, né? E aí vou fazer as fotografias, que aí eu vou falar selfie geográfica, né? O nome da gamificação da aula de campo. E aí o que acontece? O grupo ele vai tentar localizar, não vai fazer muito alarde, por quê? Porque ele não quer que outro grupo também descubra. Quando ele localizar a rocha que recebeu ali o tipo de intemperismo, ele vai tirar a selfie. E na sala, no retorno, né, o professor marca esse dia da apresentação, o grupo vai trazer as fotografias dele e vai mostrar, ó, professor, esse selfie aqui que a gente tirou é intemperismo físico, porque a rocha foi alterada apenas pelos agentes da natureza, pelas características e tal. Essa aqui foi intemperismo químico, essa aqui foi biológico, por causa disso e disso. Eles precisam explicar. Não é só visualizar, eles precisam explicar, porque aí eu vou entender que realmente eles entenderam, né, o conceito teórico e entenderam na prática, porque eles viram o fenômeno na natureza, na vida real, e conseguiram identificar. Então deu super certo, os grupos identificaram muitos elementos, trouxeram, explicaram, e eu atingi meu objetivo pedagógico, que foi realmente entender que eles aprenderam esse conteúdo. Então é de uma forma, pessoal, vejam o significado. A aula de campo, nesse contexto, ela tem um significado imenso. Eu tenho certeza que todas as vezes que eles forem a algum lugar, que eles observarem uma rocha que passou por alguma transformação, eles vão lembrar que tipo de intemperismo ela sofreu ou está sofrendo. Porque foi um conhecimento que foi aplicado à prática, que foi exercitado à prática. E aí, vejam, eles fizeram aula de campo muito concentrados, muito focados na procura dos elementos que eu trabalhei em sala. Então, talvez, se você fazendo aula de campo sem trazer um tipo de desafio, um tipo de gamificação dessa, eles podem ficar muito dispersos, né, com a natureza, ficar olhando para lá e não focar no que é o objetivo. Qual foi o meu objetivo com essa aula de campo? Não foi só passear, não foi só ver a natureza, foi pegar esses elementos dos tipos de intemperismo e incluir na prática para que eles soubessem realmente identificar. Então, eu atingi o objetivo que eu queria, e os alunos gostaram da aula de campo, acharam muito interessante ver esses intemperismos na prática. Tá bom, pessoal? Então, vejam esse exemplo. Dá para vocês usarem na sua matéria? Você é geógrafo, dá para você fazer na sua cidade? Você é de outra matéria, dá para pegar esse exemplo e adaptar a outro conteúdo, a outra habilidade que você deseja atingir? Aí é uma análise sua que você está assistindo, né? E você vai vendo se dá para adaptar. Essa aula de campo, como eu falei, eu fiz, né? É exemplo prático e para mim deu super certo. Pretendo repeti-la outras vezes. Outro exemplo aqui, gente, é a caça ao tesouro, tá? É muito interessante esse método de caça ao tesouro. E aí, você sabendo organizar direitinho também pode dar super certo dentro da sua aula de campo. Né? Eu coloquei componente de geografia, mas como vocês sabem, a caça ao tesouro ela pode ser adaptada para todos os componentes e inclusive multidisciplinar, como eu falei, né? Pode ser individual para cada componente e pode ser todos juntos também, numa forma muito legal de aprendizado múltiplo. Então, como é que ela funciona? O professor trabalha o conteúdo em sala durante o período necessário. O período, quando eu falo, é bimestre, semestre, um mês, aí o professor que vai avaliar, né? E propõe que os estudantes se dividam em grupo para a aula de campo. Tá? A aula de campo será uma caça ao tesouro, cada grupo receberá um mapa e devem desvendar os desafios e enigmas relacionados aos conteúdos trabalhados em sala, para avançar e localizar o tesouro. O grupo que localizar primeiro vence a disputa. O tesouro que será encontrado fica a critério do professor. Tá? Por que eu sempre falo isso, pessoal? Fica a critério do professor. Porque o professor é que entende o que pode motivar a turma dele. Né? Às vezes eu posso falar, o prêmio é pontuação na escola, é um ponto em cada componente. Às vezes isso pode não motivar os estudantes, eles podem achar muito pouco para muito trabalho. Então, quem vai falar o que é interessante é você, professor, professora, que está na sala de aula. Né? Teve um professor da comunidade Game Educar que citou, para o meu prometo um dia de piscina, um dia de churrasco, o grupo que conseguir. Então, nessa escola onde esse professor trabalha, os alunos preferem isso. Né? Para eles se motivam para realizar um desafio que às vezes não é fácil, para ter uma recompensa que eles gostam, que é um dia de piscina, um dia de churrasco e tal, supervisionado ali e tal, para os professores, enfim. E aí vocês é que devem pensar o que é interessante na escola de vocês. Será que é interessante um evento para evidenciar aquele grupo campeão, entregar um troféu, entregar uma medalha, um certificado, né, com um nome específico, é o troféu natureza, né, por ter localizado o mapa de tesouro, enfim.
fica a critério da criatividade do professor, pensando de uma forma gamificada, né? Pensando na forma de um jogo. Às vezes é até interessante saber que tipo de jogos aqueles jovens daquela turma gostam, porque você pode trazer algum elemento daquele jogo, alguma premiação, algum ranking, e adaptar a linguagem que eles já estão acostumados a vivenciar, a viver diariamente. Tá? Então, para organizar essa caça ao tesouro, você pode fazer nos arredores da escola, no próprio pátio, pode achar um local da natureza próximo à escola ou distante, enfim. Você, professor, é que vai pensar e planejar qual o melhor local. Tá? E aí você precisa da ajuda também de outras pessoas. Não dá para o professor fazer isso sozinho. Ele precisa, talvez, de um professor supervisionando cada grupo, para que o grupo não se desvie, não desvie as atenções, né? Do objetivo de encontrar. Os enigmas, os desafios, eles podem ser do seu componente curricular, o professor que propôs a ideia, ou um desafio de cada componente, e aí ele usa a questão multidisciplinar, né? Enfim, o professor vai pensar, o local que o tesouro vai estar enterrado, vai estar em cima de alguma coisa. Então, exige um planejamento e pensar antes. Mas é como eu digo a vocês, é fenomenal, né? É impressionante, é incrível o engajamento que uma dinâmica como essa de caça ao tesouro, ela pode dar na escola, na aula de campo, né? Porque os estudantes gostam disso. E aí, melhor ainda, como eu falei, se tiver como você colocar os objetivos pedagógicos que você precisa, né, os desafios, os enigmas, serem pautados no conteúdo aprendido em sala, você vai gerar um engajamento incrível. Porque você vai falar, ó, pessoal, nós estamos planejando uma caça ao tesouro, só que para a caça ao tesouro a gente vai ter que responder, decifrar alguns desafios e enigmas que são baseados no nosso conteúdo aprendido em sala. Então, se vocês não se concentrarem para aprender realmente o conteúdo, vocês não vão conseguir o desafio. Então, vocês vão perceber nitidamente um interesse maior por aqueles conteúdos para a caça ao tesouro. E aí você vai estar atingindo o seu objetivo pedagógico, que é do aluno se interessar mais para aprender e tal. Tá bom, gente? Então, eu trago aqui só uma ilustraçãozinha de um mapinha, né, da caça ao tesouro, aí vocês vão estipular o mapa, podem pensar juntos nesse projeto, né, junto com a coordenação pedagógica da escola, juntar os professores e pensar. Mas é um projeto, sim, que tem muito para dar certo e ser muito legal na escola, tá? Outro exemplo aqui, gincana da horta ou do jardim. Né? Como eu já falei para vocês, hortas e jardins, muitas vezes as escolas dispõem desse espaço para ser feito e dá para explorar bastante. É considerado uma aula de campo, porque você está saindo das quatro paredes da sala de aula, está levando o estudante para um ambiente externo, tá? Então, elas podem ser consideradas mesmo estando dentro da escola, e aí se aplica muito também para, por exemplo, professores da educação infantil, que sabem que é bem mais complicado de estar tirando os alunos da escola para uma aula totalmente fora da escola, né? Assim, são crianças muito pequenas ainda, às vezes não obedecem aos comandos, é bem mais difícil de lidar, então, às vezes é até mais seguro, né? Não que só possa ser aplicado à educação infantil, mas a educação infantil às vezes é mais seguro um espaço dentro dos muros da escola, mas que seja essa interação, né, externa, às vezes até contato com a natureza, que é muito interessante. E aí, pessoal, eu sempre coloco componente de geografia, porque eu penso muito de forma geográfica, porque é minha área de formação, mas é como eu falei, imaginem a área de vocês. Você está assistindo essa palestra agora, imagina como o seu componente pode ser encaixado dentro desses exemplos. Eu coloquei componente de geografia ou ciências, ou pode ser adaptado para outros. E aí seria, o professor trabalha o conteúdo em sala durante o período necessário e propõe que os estudantes se dividam em grupos para a aula de campo. A aula de campo será em uma área, desculpem aqui o erro ortográfico, será em uma área que a escola tenha disponível para se fazer uma horta ou jardim. Divide-se as áreas plantáveis entre os grupos, e cada grupo é responsável por plantar, cuidar, regar, adubar seu pedaço. Ganha quem, ao final do período estipulado pelo professor, ter produzido mais na horta ou estiver com o jardim mais florido, depende se a proposta for a horta ou for o jardim. O prêmio fica a critério do professor, mais uma vez. E aí aqui eu trago exemplos, né, para vocês de imagens bem interessantes de hortas sendo trabalhada na escola, né, os alunos ali colhendo alface e tal, e um jardim de pneus também belíssimo, né, dentro do ambiente escolar com várias flores. Então vejam que interessante. Esses conteúdos eles podem ser trazidos em sala de aula, de acordo ali com a BNCC, o que ela pede, né, para trabalhar os tipos de vegetais, quais são e tal, os tipos de flores também. E aí leva-se isso para a prática, né?
divide-se ali os pedaços plantáveis, cultiváveis que a escola pode ter, em 3 ou 4, né? Pega a sala, divide em 4 grupos, divide esse pedaço em 4 grupos, e cada grupo fica responsável por cultivar um pedacinho daquele, seja com a horta, seja com as flores, né, no jardim. E aí fica o cuidado, né? O grupo vai se esforçar para tentar manter limpo, para adubar, para regar o seu jardim, a sua horta, para que no final, né, eles sejam os vencedores dessa dinâmica. E aí eles vão sentir na prática o botar a mão na terra, né? Tudo aquilo que está sendo visto na teoria ser visto na prática. No caso da horta, os próprios alimentos produzidos podem integrar durante algum período da merenda escolar, né? O que também vai gerar aquela satisfação para os alunos, né? De saberem que produziram para que a sua própria alimentação na escola. E aí nós vemos, existe toda uma questão multidisciplinar, né? Todo o engajamento que é muito interessante, tá? Então, vale para os pequenos, vale para os grandes. Professores que estão assistindo, pensem aí a melhor forma que vocês imaginam. Outra que seria interessante, pessoal, seria a dinâmica da gincana da coleta de lixo. Componente geografia ou ciências, pode ser adaptado aos outros. O professor trabalha esse conteúdo da sustentabilidade, da reciclagem, né, da reutilização em sala. E aí a aula de campo poderia ser no entorno da unidade escolar, onde cada grupo se empenharia em recolher o máximo de lixo dali do entorno, jogado indevidamente nas vias públicas, e ao final o professor estabeleceria um critério de quantificar qual grupo conseguiu retirar mais lixo, por peso, por exemplo, ou por quantidade, enfim, o professor veria uma forma de avaliar qual grupo se esforçou mais, né? Qual grupo chegou a um resultado melhor, e aí ganharia a disputa aquele que conseguisse mais. E aí também estaria fazendo ação social, da conscientização, da limpeza das vias urbanas, todo esse contexto. Então, o aluno não aprenderia apenas a questão da sustentabilidade, da questão da preservação apenas teoricamente, mas também na prática, né? E aqui eu trago imagens, são projetos que já são feitos em alguns lugares, pesquisei algumas fotos, talvez não gamificado, né? E aí é isso que eu falo para vocês, o elemento da gamificação, o elemento da disputa ali entre os grupos para ver quem consegue mais e tal, exige um engajamento maior, né? Porque nós temos que contar com essa possibilidade, por exemplo, vamos fazer um projeto de coleta, vamos dividir os grupos e vai. Mas não existe uma gamificação, não existe uma motivação. Então, às vezes vai ter aluno que vai só brincar, vai ficar de zoeira na rua, de brincadeira, e não vai pegar nada. Porque não existe uma motivação a mais para ele ganhar algo, se ele conseguir pegar mais e tal. Então, às vezes o objetivo pode não ser alcançado por causa disso. O empenho que poderia ser conjunto muito maior de todos, através de um objetivo que a gamificação traz, ele pode ser nulo e podem fazer só pegar alguma coisinha ali e falar que só conseguiu pegar aquele. Então, essa é a ideia também da gamificação, como eu falo sempre, trazer essa motivação. E aí, pessoal, para fecharmos, né, eu trago essa última reflexão, que eu digo assim: você, professor, que deseja realizar as aulas de campo gamificadas, comece com lugares próximos à escola e de fácil acesso. Analise a área do entorno da escola. Podem surgir muitas opções legais, por exemplo, praças, parques, áreas verdes, museus, teatros, monumentos históricos, zoológicos e muito mais. Então, você que assistiu essa live, que achou interessante a aula de campo, que quer tentar fazer uma aula de campo, você precisa começar do simples, do fácil, para ir pegando confiança de talvez ir para lugares mais distantes e pensar em planejamentos maiores. Então, às vezes, muito próximo à sua escola, tem uma praça, tem um parque, que algum conteúdo que você trabalha na sala pode ser relacionado a este espaço, que é fácil de você ir, às vezes até a pé com seus alunos, para eles, sem risco, faz ali uma atividade diferente e traz essa vivência, né? Traz essa conexão com a realidade do que o aluno está vendo na sala com a prática que ele vai visualizar, né, naquela aula de campo que você levar. Então, assim, não se limitem, porque eu não sou de geografia, eu sou de português, não dá. Dá. Só que você precisa pensar como você vai contextualizar isso. Esses exemplos que eu trouxe podem ser aí o passo inicial, o pontapé inicial, para daí vocês pensarem em algo que pode ser desenvolvido dentro da área de vocês, com a faixa etária dos alunos de vocês, certo? E que tem tudo para dar muito certo. Tá bom, pessoal? Então, deixo essa mensagem final, né? Faz parte de um artigo de opinião que eu escrevi, que diz assim: em suma, gamificar situações de ensino e aprendizagem pode ser uma excelente forma de despertar o interesse dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Existem diversos cursos disponíveis na internet atualmente, e vale a pena aprender um pouco mais sobre essa prática.
Os alunos contemporâneos enxergam cada vez menos valor ao conhecimento escolar, porém estão cada vez mais mergulhados no mundo dos jogos. Entender um pouco mais desse universo pode ser uma extraordinária forma de compreender o mundo do nosso estudante e dar significado ao seu aprendizado. Então, essa fala é minha, né, professor Renato Menezes. Tá aí o e-mail, né, como eu falei para vocês, eu sou produtor de conteúdo da Educação Ativa. E aí tá o e-mail e o telefone da empresa, né? Fiquem à vontade, né? Esse canal chega direto a mim, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né, a proposta. Como eu falei, são ideias, são provocações que a gente inicia para construir coisas maiores daí para frente, tá bom? Espero que gostem. Muito obrigado por ter acompanhado. Continuem ligados aí no Conaged. Tem muita coisa boa para a gente aprender, tá bom? E até a próxima. Tchau.